de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo. Olá, queridos amigos, queridas amigas, participantes do EAC 2020. Aqui é Arthur Valadares, passando aqui para fazer um convite para vocês, para que reservem a data aí do dia 8 de novembro, um domingo, em que teremos a primeira versão online da Conesc, a eConesc, evento que se alternará bienalmente com a Conesc presencial. Teremos exposições, rodas de conversa, com o tema geral, Eu e a Transição, o que tem a ver com isso? Falando, portanto, de temáticas bastante pertinentes para a atualidade do nosso movimento espírita, do mundo, em tudo que temos passado. Então fica o convite, o Orson, inclusive, será um dos participantes de uma das rodas de conversa. Anotem a data e aguardamos vocês por lá. Um ótimo evento para todos, muita luz e muita paz. Olá, eu sou Orson de Matão. Vocês me conhecem bem, estou vinculado ao EAC, junto à operosa equipe que realiza anualmente o EAC, o Encontro Anual Kaibarschutel, que completa 10 anos, e este ano será totalmente virtual. Você ouve de fundo aí a música Gigante Bandeirante com o nosso Leleco. Estamos falando do Instituto Eurípides Barçanufo, que ampara famílias, crianças e profissionaliza jovens. E nós queremos pedir a você a possibilidade de você fazer uma inscrição voluntária, um depósito espontâneo, uma contribuição espontânea para auxiliar o trabalho dessa instituição. Já que a inscrição é gratuita, se você puder, deposite qualquer quantia na conta que vai aparecer, que você vai encontrar nesse clipe. Utilize seu WhatsApp para fazer contato com a instituição e ajudar essa notável entidade, iniciativa que ampara crianças, famílias e profissionaliza jovens. Utilize o WhatsApp que aí está. Acesse o site para doação. Tornar-se inclusive um contribuinte mensal. Será a sua ajuda, a sua contribuição espontânea, a sua inscrição voluntária para o evento que acontece. E nós ajudamos uma grande instituição. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao EAC 2020. Esse ano o evento na forma virtual, é um grande prazer estar aqui. O meu nome é Gustavo, eu faço parte do Centro Espírita Verdade e Luz de Jaú, uma grande honra ter recebido o convite. Confesso até um certo nervosismo aqui inicialmente, para começar na função de mediador, mas é um grande prazer estar aqui. Vamos bater um papo hoje sobre diversidade, comportamentos e evangelho. Vamos ter aí 1h30 para falar. Vou começar aqui apresentando os nossos palestrantes, tá? Nós estamos aí com o Edmir Garcia, que é professor, é psicopedagogo, é espírita desde a infância, ao contrário de mim, né? Não sou espírita desde a infância. É dirigente do Centro Espírita do Calvário ao Céu, uma casa com 112 anos, né? Que tem a primeira mocidade espírita do planeta. Olha lá que responsabilidade, hein, Edmir? Ele é dirigente da USE Intermunicipal de Bebedouro e da USE Regional de Ribeirão Preto, dialogador em reuniões mediúnicas, palestrante e coordenador de cursos. Temos também o Renato Vernaschi, amigo da cidade de Bauru, professor universitário, mestre e doutor em educação pela USP, é palestrante espírita,
é coordenador de estudos sobre a doutrina espírita e um apaixonado pelo Evangelho do Mestre Jesus. Sejam bem-vindos à nossa sala virtual. Vamos bater um papo hoje. Eu vou começar passando a palavra para o Edmir, tá? Passar a palavra para o Edmir, que vai fazer as nossas considerações iniciais. Edmir, seja bem-vindo, a sala é toda sua. Muito obrigado, Gustavo. É muito interessante, né, nós estarmos, o Gustavo em Jaú, o Renato lá em Bauru, eu em Bebedouro, e você na sua residência. Muitas pessoas, claro, estão passando por dificuldades nesse período de pandemia, mas nós não podemos deixar de perceber também as oportunidades que se apresentam à nossa frente neste período de adaptação. Então, o EAC desse ano, sendo virtual, possibilitou encontros, antes de nós estarmos aqui aos olhos do público, estávamos conversando, eu e o Renato, e descobrindo as Comenespes, encontros de jovens que nós participamos juntos lá na década de 80, 90, não é? Provavelmente, se nós tivéssemos um encontro presencial, muitas pessoas de todo o país, do restante do mundo, não poderiam participar como dessa maneira poderão. Então, sejamos gratos por essa oportunidade, né, de nos encontrarmos nessa sala virtual. E o tema que nos foi proposto, para mim, para o Renato, é um tema que dá muito pano para manga, como diria o pessoal no interior, né? Porque falar de diversidade já é uma responsabilidade muito grande. Falar de comportamentos também. Ligar esses dois temas ao Evangelho do Cristo, aí então a responsabilidade e o conteúdo fica interminável. A primeira coisa que nós gostaríamos de considerar é o seguinte: quando Jesus esteve entre nós, aproximadamente 2000 anos atrás, é muito claro em todas as suas passagens, né, que ele se cercava principalmente, quase totalmente, das pessoas mais pobres, das pessoas que eram excluídas. O próprio povo hebreu, vocês se lembram, né, porque isso viram, seja nas aulas de evangelização espírita, no catecismo católico, nos filmes e desenhos, vocês se lembram que o povo hebreu era servo, escravo dos romanos. Então já era um povo excluído, um povo que tinha passado muitas dificuldades. Aliás, o povo hebreu antes tinha ficado no cativeiro do Egito 400 anos, até serem libertos por Moisés. Depois teve o cativeiro da Babilônia. E a palavra judeu virou sinônimo de sofrimento. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, que judiação, está judiando daquele animal, não é? Por causa de tanto sofrimento que esse povo enfrentou. E Jesus era um judeu. Então, ele já nasceu num povo que, por si só, era minoria. E dentro desse povo, ele estava sempre cercado de pessoas que eram excluídas, de pessoas que eram discriminadas na sociedade. Bom, só por isso, nós já temos uma posição muito clara do Cristo em relação à diversidade. Quando ele diz que nenhuma ovelha do rebanho do Pai iria se perder, ele não estava dizendo, olha, mas aquele é exceção, aquele outro é exceção. Não. Todas as pessoas do rebanho, né, todas as ovelhas aqui entendidas como todos os seres humanos, todos os espíritos que habitam o planeta, iriam encontrar um caminho para a sua redenção, para a sua melhora. Então, nós temos a certeza de que Jesus era o precursor, né, da defesa da diversidade. Não a defesa pela fala, mas a defesa pela prática. Aliás, na quarta-feira, participando também de uma live, que era uma sala de bate-papo, preâmbulo aqui para o EAC, né, tivemos uma fala muito interessante, né, uma lembrança de uma fala do São Francisco de Assis. Ele fala, vá e pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras. Ou seja, a pregação do evangelho é pela prática. De nada adianta nós usarmos belas palavras se na prática nós discriminarmos o nosso irmão, se na prática nós não entendermos a maior máxima do
Evangelho, que é amar ao próximo como a si mesmo. E também nessa fala, Jesus não diz, ame o próximo, mas se ele for de outra cor, se ele tiver outra orientação sexual, se ele for de outra religião, aí você pode discriminá-lo. Não. Quem entendeu minimamente, né, quem entendeu as primeiras palavras do Cristo, sabe que nenhum tipo de discriminação está no conteúdo da sua mensagem. Jesus falou de amar ao próximo sem distinção. Jesus se cercou das minorias que mais sofriam e eram discriminadas. Então, dessa maneira, nós temos a certeza que Jesus é o precursor da defesa da diversidade. Vivemos numa sociedade muito mais complexa, né? Sociedade do século XXI não tem só as possibilidades ali da época em que Jesus vivia. Um planeta com 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, né, com diversas filosofias, religiões, com aspectos que o tempo todo se trombam, né, se confrontam, e nós precisamos, então, entender que não é simplesmente respeitar a vontade da maioria, e sim respeitar todas as minorias, porque, na essência, todos nós somos minorias. Se nós pararmos para pensar, em algum momento você é minoria. Eu sou professor, aliás, como o Renato, que vai falar também com vocês, e dando aula para ensino médio, para adolescentes, vez por outra a gente se depara com casos de discriminação, né, de bullying, alguma situação assim. E falar com os alunos sobre isso é muito importante, nós fazemos isso, mas às vezes é necessário abrir mão de algumas técnicas. Uma técnica que a gente já usou diversas vezes é o seguinte: percebendo que naquela turma a situação da discriminação é muito intensa, a gente prepara algumas questões, pede para que todos fiquem em pé na frente da sala, por exemplo, e empurramos as carteiras, né, deixamos um espaço, e falamos assim: agora vá para o fundo da sala só quem tem menos de 1,55 m. E aí vai uma, duas pessoas, e as brincadeiras, né? Tampinha, alguma brincadeira assim. Depois a gente faz uma pergunta, aqueles que têm mais de 1,85 m, aí também vai um ou dois, sofre alguma brincadeira. E aí a gente vai fazendo perguntas de modo que, em algum momento, todas as pessoas irão para o fundo da sala sozinha ou com mais uma pessoa, ou seja, serão minoria. Aí vamos conversar sobre a técnica e perguntamos: o que você sentiu quando você foi minoria e você sofreu, de alguma maneira, a discriminação do restante? Invariavelmente, as pessoas dizem: eu não gostei, não é? Eu não gosto de ser chamado assim, eu não gosto que as pessoas me taxem pela minha altura, pelo meu peso ou qualquer coisa assim. E aí, então, é a oportunidade de nós dizermos: e os outros? Como será que se sentiram? Aí criamos neles, na prática, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Aliás, a mensagem do Cristo, né, amar o próximo como a si mesmo, é a nossa capacidade empática de perceber a dor do outro, de nos colocarmos no lugar do outro. Nem sempre para concordar, é claro. Não sou obrigado a concordar com tudo que o outro pensa e sente, mas para entender o seu ponto de vista. Na seara do Cristo, todos somos aprendizes. Essa é uma frase do Herculano Pires, né? Todos somos aprendizes, e eu acrescentaria: todos somos deficientes. Você já parou para pensar nisso? Costumamos tratar um grupo como normal e um outro grupo como deficiente. Será mesmo? Quantas deficiências eu tenho? Possivelmente, se você pensar, encontrará muitas deficiências em si mesmo. Portanto, somos todos deficientes, somos todos aprendizes e somos todos educandos. Estamos sempre aprendendo com os nossos erros, aprendendo com os erros das outras pessoas que estão ao nosso redor. Enfim, quando entendemos que somos todos aprendizes e deficientes, que estamos todos a caminho, passamos a olhar para o outro de uma forma completamente diferente. Aí não se trata de incluir o outro, se trata de nos incluirmos, porque somos todos educandos.
Aliás, o tema educação espírita é um tema que eu gosto muito, falo sempre sobre esse tema, justamente para que nós possamos entender a necessidade de nos vermos como educandos permanentes. Outro aspecto que eu gostaria de abordar é a questão da mudança de paradigma que a doutrina espírita traz nesse sentido. Porque a doutrina espírita é cristã, segue todos os princípios do Cristo e acrescenta um aspecto importante, a explicação do processo evolutivo. Quando Jesus diz, nenhuma ovelha do meu rebanho vai se perder, ele já falou o que o Espiritismo veio falar. Mas o que será que ele quis dizer com isso? Como que se dá esse processo de nenhuma ovelha irá se perder? Porque, afinal de contas, vemos pessoas passarem uma existência terrena inteira fazendo mal. Como imaginar que aquela pessoa que desencarnou, né, não tem mais chance de redenção, a não ser que nós tenhamos a clareza de que Deus, sendo soberanamente justo e bom, só poderia dar múltiplas oportunidades para os seus filhos, ou seja, a reencarnação. E pela reencarnação, nós entendemos que todos seremos espíritos puros. Perceba como isso é uma mudança de paradigma enorme. Quando você olha, aqui eu convido você para pensar em alguém que você não gosta, seja um vizinho, um parente ou um político, não me importa quem. Aquela pessoa será um espírito puro também. Isso, ela vai ser um espírito puro, como nós, como aquelas pessoas que nós amamos. Mas quem vai atingir isso primeiro? Bom, tem tantas coisas pelo caminho que nós não sabemos. Ah, mas hoje ele está cometendo erros. Sim, arcará pelos seus erros. Aliás, a lei de causa e efeito é muito clara, né? Se nós comemos demais, nós engordamos. Se nós cometemos qualquer tipo de abuso, nós sofremos as consequências. Então, se a pessoa está errando, e ela tem, por exemplo, poder econômico, político, ela arcará com isso. E eu devo torcer para que ela perceba o mais rápido possível o caminho equivocado que está seguindo. É muito interessante, eu citei políticos, então vou concluir o exemplo. Quando estamos dando curso na Casa Espírita para formar passistas, por exemplo, eu sempre brinco, falo, olha, qualquer pessoa que sentar na sua frente, você tem que aplicar o passe da mesma maneira. Se tiver uma pessoa encarnada que você vai, nesse eu não aplico o passe. Então, porque ele é de outra religião, porque ele é de outra cor, porque ele é de outro time de futebol, sei lá o quê, então eu acho que eu não estou preparado para ser um trabalhador espírita. Porque o trabalhador espírita tem essa mudança de paradigma. Todos, sem exceção, somos irmãos. Devemos nos amar, devemos olhar para o outro como alguém com defeitos como nós, mas alguém que chegará à perfeição como nós também. E mudando de paradigma, todo aquele sentimento negativo que nós podíamos nutrir por alguém, vai embora. Porque eu olhei para ele agora com os olhos do Cristo. Eu olhei para ele com os olhos que a doutrina espírita nos abre, nos alerta. Eu gostaria de citar um companheiro, conhecido palestrante e escritor espírita, promotor aposentado, Isaías Claro. Ele conta que durante seus 30 anos de promotoria, diversas vezes mães de rapazes que estavam presos, que tinham sido presos, de alguma maneira conseguiam chegar até a sala dele da promotoria. Mesmo com seguranças e tudo mais, elas davam um jeito de chegar lá para defender os filhos. E chegando lá, ele sempre ouvia. E elas falavam, mas doutor, meu filho é bom nisso, e falava tão bem. E ele ficava convencido de que tinham prendido a pessoa errada, né? Ele falou, não é possível, esse moço é tão bom, eu quero ele como genro, né? Ele brincava. E ele pedia, então, para algum assessor, falou, pega lá a ficha desse rapaz que acho que tem alguma coisa errada, porque ela está me falando tão bem dele. E descobria, né, um termo que eles usam no meio policial, jurídico, falar capivara, né, do individualista, de coisas era enorme, tinha muitas coisas ali que ele tinha cometido. E ela continuava elogiando esse filho, né? E aí ele falou, vendo as mães destes irmãos em erro, eu entendi como Deus olha para a gente. Olha que coisa linda. Deus olha para a gente dessa maneira.
a nossa ficha corrida, a nossa capivara não é pequena. Os nossos erros não são pequenos. Mas Deus está preocupado com isso. Deus olha para a gente como pessoas que vão acertar. Mais dia, menos dia. Mais sofrimento, menos sofrimento. Depende da gente, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Então, para encerrar a minha fala, inicial, e passar aqui para o Renato, eu só gostaria de reforçar uma coisa. Se nós temos uma semana de evangelho, ou seja, se conhecemos minimamente a mensagem de Cristo, sabemos que ele falou de caridade, de amor ao próximo, de perdão. Sabemos isso? Que é o que importa, não é? Essa essência que está, na verdade, na base de todas as religiões, não só cristãs. Todas as religiões têm isso como base. E se nós, além disso, temos a explicação racional da doutrina espírita em cima dessa mensagem, nós temos a obrigação de não sermos melindrosos, de não olharmos para o outro de maneira a fazer qualquer tipo de discriminação. Como eu disse, o trabalhador espírita tem a obrigação redobrada, porque ele compreendeu minimamente e se candidatou à tarefa de ajudar o próximo. Eu encerro por aqui a minha fala, passo para o Renato e depois nós voltamos para bater um papo sobre todos esses assuntos. Renato, é com você, meu irmão, aí de Bauru. Estou mutado aqui, peraí. Pronto? Já está com áudio? Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Edmir. Uma grande satisfação revê-lo aqui, né, Edmir? A gente acabou descobrindo que estivemos provavelmente nos mesmos eventos da Comenesp, dessa querida região do Nordeste aí do estado de São Paulo, onde morei durante muito tempo, em São Carlos, em Ribeirão Preto, e participava do movimento espírita ali, do qual você também fazia parte. Então, devemos ter nos encontrado, e agora estamos de novo aqui, ainda falando da doutrina. Que bom, né? Depois de tanto tempo, ainda estamos aqui. Eu queria mandar um grande abraço a todos que estão nos assistindo, um abraço muito especial ao nosso amigo Orson, que me convidou aqui para participar do EAC. É uma grande alegria, uma grande honra poder contribuir novamente com algum dos trabalhos que o Orson tanto promove pelo bem e pela divulgação da doutrina espírita. Um grande trabalhador, um grande amigo, do qual eu tenho muita admiração e muita honra de estar junto, viu, Orson? Obrigado pelo convite. E a todos da Rede Amigo Espírita que estão aqui assistindo, todos que estão vinculados ao EAC, desse encontro já tradicional e com tanta repercussão no Brasil, no mundo, né? Porque agora com a internet a gente rompe essas barreiras. Então, estar aqui com vocês é uma grande alegria, e falar do Evangelho, como o Gustavo colocou aí na minha pequena descrição, que eu sou realmente um apaixonado pela vida, pela obra deixada através de seus exemplos, pelo Evangelho do nosso Mestre Jesus, pois lá tem conhecimentos para que a gente entenda o que fazemos, para que a gente entenda o que podemos esperar dessa evolução e como nos comportarmos diante das dificuldades, perante os outros, perante nós mesmos. Então, são esse comportamento do mestre, ele nos dá toda a trajetória que devemos seguir. A famosa pergunta 625, né, do Livro dos Espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus nos apresenta, né, como guia e modelo, né? Então, muito bem lembrou a frase aí, o Edmir, de que devemos usar o Evangelho, praticar o Evangelho, e, quando possível,
se possível, usar palavras em alguns momentos, né? Mas a prática é muito mais importante. E Jesus só fez isso, ele só praticou o evangelho, deixou a sua mensagem, a vida dele representava os seus princípios. Então, teve uma vez, nos bastidores de um congresso espírita, que o nosso querido palestrante, o Rossandro Klinge, lá de Campina Grande, na Paraíba, ele falou um negócio que eu achei incrível e que acho que, principalmente nós que nos colocamos nessa função de falar sobre o Evangelho, devemos nos atentar bastante. Que ele falou o seguinte, que não havia distanciamento entre o discurso e as ações do mestre. Não havia distanciamento. O que ele falava era o que ele praticava. Imagina se nós que nos propomos a falar da doutrina espírita, falar do evangelho do mestre, você imagina a distância que existe ainda entre o que eu estou falando aqui para vocês e o que realmente eu pratico na minha vida. Infelizmente, a distância é muito grande de todos nós. Então, a gente tem que tentar diminuir um pouquinho essa distância, né? Fazer com que o nosso discurso se aproxime cada vez mais do que a gente faz, né? E a gente vê tantas pessoas, não só na doutrina espírita, em diversas práticas religiosas espalhadas pelo mundo. Pessoas que, em nome de Deus, do que falam sobre Deus, acabam cometendo verdadeiras atrocidades, coisas que pessoas matam, morrem em nome de Deus, em nome de uma religião, de alguma coisa nesse sentido. E não só esses extremos, mas vemos dirigentes religiosos que têm discursos incríveis e que a prática da vida deles são completamente antagônicas, diametralmente opostas ao discurso deles, né? Então, acho que a gente tem esse desafio, a gente tem que aproximar a nossa linguagem do nosso agir, do nosso pensar, né? E a gente está falando sobre diversidade, é incrível que nós temos que tratar de coisas única e exclusivamente que nós criamos, né? Porque ter que olhar para a diversidade é uma reação da nossa pequenez ainda. Não deveríamos nem ter que falar sobre isso. Esse é um assunto que não precisaria ser tratado caso estivéssemos numa condição espiritual melhor. Não deveria ser tema de assunto, porque estamos colocando porque somos e tratamos com olhares de preconceito, de segregação, de exclusão, de humilhação de minorias. Nós estamos falando disso porque ainda somos pequenos, porque ainda somos imaturos emocionalmente. Jesus, em nenhuma hipótese, estabeleceu diferença entre seus irmãos. Em nenhuma situação. E quando situações assim aconteciam, ele nos dava exemplos através das suas palavras, através das suas atitudes e através de parábolas de o quanto nós devemos abraçar a todos de forma igual. O quanto nós devemos fazer com que as pessoas se olhem como iguais. Olharmos de forma diferente para alguém, por conta de qualquer questão que seja, física, ideológica, sexual, social, qualquer uma que seja.
esse olhar diferente por conta de algum desses fatores é uma questão da deficiência humana ainda, de não ter o exercício do amor integral, do amor universal, que é o que todos devemos colocar como meta, é o que nosso Pai espera como meta, é o que nosso Mestre Jesus espera como meta. Então, para vocês terem uma ideia, como eu disse para vocês, ele nunca tinha esse olhar. Quando esse olhar era provocado para que ele se pronunciasse, ele nos devolvia um exemplo, uma palavra, uma parábola, uma atitude, para que essa pessoa fosse colocada de forma igual. Então, os exemplos dele são inúmeros, né? Quando trazem a mulher adúltera aos seus pés. E o que mais tentavam fazer era colocar Jesus em situações difíceis, onde ele deveria assumir uma postura, que seria uma postura arriscada, que conheciam os princípios dele, uma postura arriscada por conta da negação das leis vigentes, da moral e dos costumes da época. Então, tentavam colocá-lo em situação de divergência. Aí, o que acontecia? Ele revertia, as pessoas só não tinham o menor conhecimento da envergadura moral e intelectual daquele espírito. Então, jogam uma mulher adúltera aos seus pés, trazem a lei e falam assim: devemos executá-la, mestre? Essa mulher foi pega em adultério. E a lei diz que devemos apedrejá-la. Podemos fazê-lo? Então, ele tinha duas alternativas. Na cabeça deles, na cabeça dos que colocaram ele nessa situação, ele teria apenas duas alternativas. Fazer com que a mulher seja apedrejada, cumprindo a lei, o que o colocaria como um executor daquela mulher, também como cúmplice dessa decisão, ou fazer a negação da aplicação da lei, o que o colocaria contra o Império Romano, contra as leis da Torá, contra o que estava estabelecido de acordo e de leis da época, ele teria que se colocar contra, e aí ele poderia ser acusado e levado para julgamento. O que ele faz? O que ele mais fazia? Quando era colocado numa situação difícil, ele retribuía com uma outra reflexão, um pensamento, uma pergunta, e ele fala assim: podem cumprir a lei. Aquele que estiver livre de pecados, atire a primeira pedra, e se vira e desenha na areia, como nos diz a passagem. Fez com que todos refletissem. Fez com que todos se colocassem na mesma situação. Para eu apedrejar alguém pecador, eu teria que estar livre de pecados. E nenhum de lá estava. Então, ele tinha essa capacidade de colocar a todos como iguais. Uma outra passagem, quando ele fez a peregrinação de Cafarnaum até Jerusalém, numa das 3 vezes ao ano em que eles iam a Jerusalém, né? Chegando em Jerusalém, com uma passagem interessante antes disso, que aqui não dará tempo de detalhar, que essa viagem que foi feita pela Samaria, né, e não pelo Rio Jordão, que seria o mais lógico, mas tem uma passagenzinha histórica interessante nisso. Quando chega a Jerusalém, um doutor da lei fala assim: mestre, como faço para ter a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Isso de Jesus, que acabou de vir de uma viagem a pé pelo deserto, né? É questionado numa questão tão importante.
E Jesus, ao invés de responder, ele usa a mesma técnica. Ele pergunta para o doutor da lei, o que está escrito na lei? Faz duas colocações. O que está escrito nas leis? O que lês nelas? Se nós temos amigos aqui da área jurídica, do direito, eles sabem muito bem que uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa é a interpretação que você faz dela. Se a lei fosse suficiente para estabelecer todos os julgamentos, não precisaria de advogados e nem de juízes. Se ela fosse matemática, né, se você tem uma fórmula matemática, você quer calcular a área de um polígono, né, de um paralelogramo, que seja um quadrado, um retângulo, um triângulo, um hexágono, você aplica uma fórmula, vai lá e você obtém o resultado, não tem interpretação. A lei tem interpretação. Então, Jesus pergunta primeiro para ele o que está escrito na lei e depois o que lês nela. E ele responde de maneira espetacular, porque ele é um doutor da lei. Ele chama Deuteronômio 6, capítulo 5, e Levítico 19, capítulo 18. Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E depois Levítico, amarás o próximo como a si mesmo. E Jesus fala, faze muito bem. Entendeste muito bem. Exerça essas leis. E terás a vida eterna que procuras. Mas aí o Senhor da lei tem um problema nesse momento. Ele fala assim, Deus é fácil dizer que eu amo, porque nem o vejo. E ele não vem falar para mim. Mas quem é esse meu próximo? A quem devo amar como amo a mim mesmo? Que é quem nós mais devemos amar, inicialmente para que depois possamos amar. Então, nesta citação, está dizendo que devemos amar o outro como a nós mesmos, porque nós nos preservamos. Nós devemos gostar de nós para poder gostar do outro. E ninguém deseja o mal para si mesmo. Ninguém deseja o mal para si mesmo. Então, se nós tivermos para o outro a mesma precaução que temos para conosco, estaremos fazendo o correto. Vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que estivesse sendo feito para mim. Tá certo? E aí, para explicar quem é esse próximo, Jesus vem com a parábola magnífica e profunda do bom samaritano. Então, nós sempre estamos vendo Jesus colocando as pessoas em situações iguais. Então, a diversidade que temos que hoje tratar na nossa sociedade, ela é imposta pelo nosso viés errado de olhar, pela nossa falta de compreensão e desse amor maior, tá certo? Então, lançadas essas primeiras ideias, eu volto a palavra para o Gustavo, que vai nos colocar, acho que todos aí de volta, para que a gente comece a conversar sobre tudo isso. Vamos lá, então. Ô, Gustavo, eu já queria fazer um comentário a respeito do que o Renato falou. Vamos lá. Posso? É muito interessante, né? Quando ele diz assim, nós nem precisaríamos falar desse tema, não é verdade? Se não fosse a nossa forma de agir em sociedade. Eu brinco com os alunos quando eles falam assim, mas por que tem leis com relação a trazer o celular na escola, né? Antes da pandemia, não podia usar. Eu dizia, olha, por um motivo muito simples, não se fez nenhuma lei que não pode trazer a avó na escola. Aí eles olham estranho assim, mas como assim? Não, porque ninguém traz a avó na escola, né? Então, como ninguém traz a avó não é um problema dentro de sala de aula, ninguém fez uma lei. No momento em que o celular passou a ser um problema, né, tirar a atenção em alguma coisa assim, precisou fazer uma lei. Quando se fala em cotas, quando se fala
em leis inclusivas, né, leis afirmativas, é com esse propósito. Né? Não precisaríamos, não tem nos países nórdicos, por exemplo, nenhum ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente. Não precisa falar para os países nórdicos que eles precisam respeitar as crianças e os adolescentes. Algumas sociedades também, como no Japão, não precisa ter nenhuma lei para respeitar os idosos, porque isso é um valor social tão intenso, intrínseco à sociedade, que nós não precisamos dizer isso. Então, se nós estamos tendo que debater esse tema, e tantas vezes ele tem sido trazido à baila, né, à tona, é justamente porque há um comportamento social muito distante daquilo que o mestre nos ensinou. Concorda comigo, Renato? A gente está falando de questões criadas por nós, né? A gente está trazendo a interpretação da doutrina e do evangelho, esse reforço para entendermos as questões de diversidade, mas nada mais são do que problemas que nós criamos na sociedade. Você muito bem falou da questão das leis. Enquanto as pessoas não conseguem, por consciência, estabelecer que aquilo é importante para si, né, em qualquer situação que seja, o homem acaba usando mão de leis, né, de proibições para que façam isso. Por exemplo, nós passamos a usar o cinto de segurança quando ele foi obrigatório por lei, e se você não usar, você vai ser penalizado com pontos e depois com multa, né? Não precisaria ser lei, né? É óbvio e evidente de que ele preserva a nossa vida enquanto estamos dirigindo, que ele preserva a todos que estão no veículo. Por que deveria ser obrigatório? Deveria, sim, ser por consciência. Por consciência. Até a gente falando sobre isso daí, a gente podia criar, acho que a espiritualidade vai chegar a um ponto que ela vai colocar umas leis falando assim, é proibido você magoar o próximo, tá bom? É que a gente tem o livre-arbítrio, a gente usa ele de maneira equivocada, né? Mas, assim, acho que vamos ter que criar umas leis daqui a pouco. Se a gente está tanto ansiando para que o planeta passe essa transição planetária o mais rápido possível e vire um planeta de regeneração, que é o que tanto se discute na doutrina espírita, e eu acho que tanto ainda falta para conseguirmos esse status de planeta de regeneração. Eu acho que para acelerar um pouquinho vai ter que vir umas leis aí mais punitivas, porque a gente, por conta própria, está sofrendo. E aí vem umas pandemias dessas, vem os flagelos, que no começo da pandemia, 90% das palestras eram sobre flagelos destruidores, né? Todo mundo foi lá catar na doutrina e fazer um pouquinho. Aí parou agora. Então a gente já está consciente de que faz parte do processo evolutivo. Acho que cabe a nós aproveitarmos o máximo dessas situações para a gente promover essa evolução. E essa evolução não acontece no planeta se não acontecer dentro de nós. Então, o nosso grande desafio é fazermos esse conhecimento maior sobre nós mesmos, é a gente entender as nossas questões, fazer aquela análise diária das coisas que estamos fazendo, e acho que a diversidade que está sendo tratada agora, ela entra nisso, porque ela é um desvio comportamental, ela é uma forma errônea de olharmos para o outro. A gente está olhando errado, por isso que a gente está tendo que discutir. Tem que olhar tudo igual, todos somos espíritos, todos filhos de Deus, todos com as mesmas oportunidades, com o mesmo amor de Deus sobre todos nós, sobre todos nós. Quando a gente chegar um pouquinho mais perto desse olhar maior, a gente nem precisa mais discutir nada disso. A gente vai falar assim, todos somos iguais, todos temos as mesmas oportunidades. Ô, Gustavo, só mais uma coisinha. Vocês se lembram quando o Papa Francisco esteve no Brasil, na viagem de volta, dentro do avião, né? Uma entrevista até de uma repórter brasileira sobre os gays, e ele respondeu isso
sem titubear, né? E eu falo que nessa fala dele, ele quebrou 3 pilares seculares, assim, da igreja. Ele falou, se alguém é gay e procura Deus, quem sou eu para julgar e excluir essa pessoa? Quando ele fala isso, primeiro, ele está aceitando o outro, né, sem nenhum tipo de discriminação, o que setores não aceitavam, setores da igreja não aceitavam, ou não aceitam, enfim. Ele diz que ele é infalível, não é infalível, perdão, deixa eu corrigir minha frase, ele não é infalível, né? Aliás, foi uma das brigas do Martinho Lutero lá na Reforma, né? A infalibilidade do Papa, e ele diz que a igreja não poderia julgar ninguém. Então, quem sou eu para julgar alguém? Então, quando ele diz isso, ele está deixando claro. E essa semana, eu vi uma fala que me reportou a essa fala anterior dele, falando para pais de LGBTQI, né, a mais aí, dizendo assim, aceite e ame seus filhos como eles são. Aceite e ame seus filhos como eles são. Ele tem muitas pessoas que o amam, né? Inclusive muitos de nós espíritas o admiramos muito por essa postura, e ele tem muita resistência também. Por quê? Porque ele quebra paradigmas, né? Porque ele quebra algumas questões que estão estipuladas aí há muito tempo. Mas deixa o Gustavo falar aí que nós não deixamos, Renato. Só eu e você falamos. Eu tô como mediador, né? As falas, as dúvidas, o pinga-fogo é para vocês mesmo, né? Sobre a diversidade, eu vou expor uma opinião pessoal que eu tenho e vou lançar o pinga-fogo para vocês, né? Eu vejo da seguinte maneira, né? Nós vivemos hoje a era da diversidade. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, mas muito rápida mesmo. A rede social potencializa muito as coisas para o bem, as coisas para o mal. Mas nós vivemos também uma era de muita intolerância. E a rede social também potencializa isso. A questão da intolerância contra qualquer tipo de diversidade. Diversidade sexual, diversidade religiosa. Eu trabalho na Justiça Eleitoral aqui em Jaú. Então, logo mais começarão as campanhas. Semana que vem, né? Semana que vem estarei de plantão essa hora do cartório eleitoral. Tenho certeza que no sábado que vem, que a campanha começará a intolerância política. E a gente vê esses debates e essas opiniões sobre essas opiniões intolerantes com os diversos tipos de diversidade na sociedade, na rede social e dentro da casa espírita também. A gente vê isso, as pessoas com divergências de opinião, você tem e as pessoas se atacando dentro de uma casa espírita por uma opinião diferente, se atacando nas redes sociais por opinião diferente e muitas vezes se atacando na rua. Aí eu vou deixar aqui para vocês. Qual o papel do espírita perante esse tipo de comportamento? Quer falar, muito Renato? bom. Pode falar, Edmir, pode falar. Bom, eu comecei até a responder isso quando eu falei dos cursos para passistas, né? Eu fico imaginando, eu vou citar nomes porque eu vou citar dos dois lados. Então, estamos na Casa Espírita e entra o Lula e o Bolsonaro, duas lideranças políticas, e sentam lado a lado para receber o passe. Então, um de nós três aqui somos passistas da Casa Espírita. Nós vamos aplicar o passe diferente em um dos dois? Não. Se nós não entendemos isso, não devemos sequer nos candidatar à tarefa da Casa Espírita. Nós temos todo o direito de ter a nossa opinião política, aliás, obrigação, né, de pensar questões políticas, claro, mas isso não nos dá o direito de discriminar quem quer que seja, né? Eu citei duas lideranças para mostrar que qualquer pessoa de qualquer pensamento político merece o nosso respeito. Quando você leu a minha apresentação, eu estou dialogador de
reuniões mediúnicas, né? Uma às terças-feiras, outra às sextas-feiras. E nós recebemos irmãos que fizeram coisas muito graves na reunião mediúnica. Imagine o dialogador dizendo assim, ou o médium, dizendo assim, não, você eu não atendo porque você fez coisas que eu não concordo. Não tem nenhum sentido isso. Nós temos que amar, acolher indistintamente da mesma maneira. É lógico, se alguém perguntar a nossa opinião sobre alguma coisa, nós podemos dar a opinião, né? Conversar sobre algum assunto não é errado. A doutrina espírita tem opiniões muito claras. Jesus tinha opiniões muito claras. Aliás, vamos lembrar que Jesus foi assassinado, 10 dos 12 apóstolos foram assassinados, Judas não, porque se matou, e só João, que não foi assassinado, né? E sem contar outros tantos seguidores do cristianismo. Eu estava lembrando agora de Joana Angélica, a nossa Joana de Ângeles. Não sei se as pessoas conhecem a história dela, quando, em 1822, ela, abadesa, né, numa abadia lá em Salvador, o pessoal quis entrar na abadia para pegar pessoas lá, os soldados. Ela se postou na porta e falou, não, aqui dentro é casa de Deus, vocês não entram. Aí eles mataram. Joana de Ângeles morreu assim, né? Não sei se as pessoas sabem. Ela é uma das mártires da independência do Brasil. E quando a gente vai falar de quem é fora da lei, né? Gandhi foi preso várias vezes, Martin Luther King foi preso várias vezes, né? Pessoas que eram fora da lei, por quê? Porque justamente defendiam a ideia do Cristo. O próprio Cristo foi morto por isso, né? Então, nós temos realmente que ser tolerantes. Quem de nós não precisa da tolerância, indulgência alheia? Logo, nós precisamos ser com o outro também. Renato? Eu acho assim, como espíritas, se a gente pensar como espíritas, a gente tem que levar em consideração a quantidade de conhecimento que a doutrina nos permite alcançar. É muito esclarecimento que ela nos permite, é muita consciência sobre uma série de coisas. Então, a gente deveria, inicialmente, fazer uma reflexão maior sobre nossas questões, fazer esse conhece-te a ti mesmo, olhar para tudo e começar a resolver. E o mais rápido possível. A gente tem, eu acho que nós, pela quantidade de conhecimento tão consolador que a doutrina nos dá, a gente patina muito ainda nas encarnações. As nossas encarnações dos espíritas, pelo conhecimento que tem, poderiam ser mais, vamos dizer assim, produtivas em termos evolutivos. Então, assim, como que eu posso entender que uma pessoa espírita, e eu já vi, nesse caso, palestrantes, dirigentes, membros das uniões aí, né, das federativas, seguidores, todas as pessoas que conhecem espiritismo, e chegam nas redes sociais com discursos de ódio político. Como que a gente pode entender um negócio desse? Como que a gente pode entender que uma pessoa que coloca-se como divulgador da doutrina espírita faz um discurso de ódio público? Público. Vai lá, fulano de tal, candidato, e usa palavras de baixo calão. E chega, prega uma questão dessa divulgação ampla da doutrina, mas em casa não tolera um filho, uma filha que não se enquadre nos padrões que ele considera, entre aspas, normais. Então, é um questionamento que nós devemos ter sobre o nosso papel, inicialmente, é o de praticar um olhar integral de amor para com todos. Esse é o primeiro papel do espírita, é não fazer a negação disso. Se você não consegue entender que hoje
nós estamos numa situação colocada com parentescos, nós temos irmãos, nós temos pais, nós temos filhos, nós temos amigos, e é uma situação temporária e curta, porque os 80, 90, 100 anos que a gente passa numa encarnação, para a eternidade de um espírito, é um dia. É um dia. Um dia. Então, se nós não conseguimos entender que essa situação é uma situação absolutamente temporária, absolutamente passageira, a gente vai se apegar a isso. Então, a gente tem que entender que a amplitude da eternidade é muito maior. E os irmãos que a gente hoje julga estão em situações em que nós poderemos estar num outro momento. Então, assim, fazer a análise e o julgamento das pessoas pelas cascas sociais, pelo físico, pelas opções que a pessoa toma na vida, é tão pouco, é tão pequeno diante da amplitude da obra do Pai, da amplitude do universo, da amplitude de todos os irmãos que estão aí, em tudo. Todos estamos nesse mesmo barco, todos somos partes da criação. E fazer o julgamento, julgar, acho que é a primeira coisa que o espírita poderia começar a evitar em qualquer situação. Uma vez vi um palestrante dizendo uma coisa que mexeu tanto comigo na época. Ele falou assim, olha, vamos perceber que estamos, pelo menos, na direção correta. Na direção correta. Quando assistirmos uma notícia na TV de vamos supor, um crime hediondo, um assassinato, um estupro, uma coisa que choca, alguém que fez isso durante muitas vezes, muito tempo, e está preso. Aí eles falam, conseguimos prender o fulano de tal. Esse palestrante falou assim, estaremos num caminho muito bom quando olharmos uma notícia dessa. E ao invés de fazermos o julgamento que sempre nos é normal fazer, fazemos uma oração para essa pessoa. Que tanto terá que responder, que tanto caminho terá que percorrer para sanar as dívidas que ele angariou com esses atos. A hora que fizermos uma oração para um irmão tão debilitado moralmente, intelectualmente, no processo evolutivo, quando orarmos por ele com amor, estaremos numa direção um pouco mais correta, já que temos como guia e modelo Jesus, que nunca julgou ninguém. E que, num momento como esse, eu lembro daquela parábola pequenininha que ele contou, a dos dois irmãos, numa situação bastante interessante também, que ele traz a parábola para mostrar uma situação interessante, em que ele falou assim, um pai chega para um filho e fala, filho, vamos trabalhar na vinha. Ele fala assim, tá bom, meu pai. E não vai. Não, desculpa, é o contrário. O primeiro fala, não vou. Mas se arrepende e vai. E o segundo fala, pode deixar. Tô indo. E não vai. Qual filho fez a vontade de Deus? Ele pergunta para aqueles que ele está contando a parábola. O primeiro. O primeiro. Ele falou muito bem. E os publicanos, ele fala isso ele conta essa parábola para doutores da lei que estavam questionando a autoridade dele de estar falando, né, no sinédrio. Aí ele chega e fala assim, os publicanos e as meretrizes passam à frente de vocês, porque eles creem, e vocês mesmo arrependidos não creem. Então não importa o discurso, importa a ação. Eu acho que nós, como espíritas, temos que agir, temos que mudar essa direção e marchar, mesmo que devagar, como diria o Chico, né? Sou uma lesma,
mas que caminha sempre para frente. Então, Gustavo, o Renato falava na primeira parte lá sobre aquela conversa de Jesus com o doutor da lei, né? O que está escrito na lei, como você lê, tem a continuação, né? E quando ele fala de amar ao próximo, Jesus, então, ele pergunta, mas quem é o próximo? Jesus conta uma parábola, né, do bom samaritano, exatamente para mostrar quem, aí no fim ele pergunta, quem foi o próximo, né, desse que estava caído aí à beira do caminho, né? O próximo foi aquele que agiu, aquele que cuidou, aquele que tomou providências. Eu queria chamar a atenção... E ele não deu o braço a torcer, né, Edmir? Só te cortando, ele não deu o braço a torcer, ele não falou foi o samaritano, ele falou foi aquele que teve compaixão com ele, só não sai da boca dele que era o samaritano. Acho que muitos atualmente teriam essa dificuldade também, né, de dizer foi não consegue alguém, falar. Né? Exato. Mas acho que agora nessa parte final, Gustavo, acho que a gente interage mais, né? Eu estava lembrando de uma palestra do André Bordini, psicólogo, companheiro, professor universitário também da cidade de Ribeirão Preto, quando ele estava dizendo que sobre essa questão da sexualidade, falou, imagine que nós vamos chegar ao mundo espiritual numa situação razoável, né, não tão ruim, e que vamos ser recebidos pelas pessoas que já encarnaram conosco. E aí, só que nós estaremos tentando nos lembrar delas. Fala assim, quem são esses? Fala, olha, esses 3 aqui são seus ex-maridos, essas 3 aqui são suas 3 ex-esposas, né? Aí ele estava dizendo, vão se preparando para isso. E o Renato falava assim, nosso período aqui é tão curto, né? Nós temos toda uma existência espiritual e nós vamos encontrar então, porque já habitamos corpos femininos e corpos masculinos, e vamos encontrar então nossos maridos, nossas esposas. Eu acho bom a gente quebrar qualquer tipo de preconceito em relação a isso, né? O Adeilson Salles, outro escritor espírita, palestrante, que agora, ele morou em Bauru uma época, né, Renato? Acho que o Adeilson chegou a morar, a trabalhar aí, mas está lá no Nordeste agora. E o Adeilson contou numa palestra o ano passado aqui em Bebedouro, que ele tinha uma filha, um filho, né? O filho trabalhava, acho que, no Tribunal de Justiça em São Paulo, e um dia o filho chegou para ele e falou, pai, você não tem uma filha e um filho, você tem 2 filhas. O filho já na faixa dos 30 anos. E ele não entendeu, né? E aí o filho disse, olha, eu não me sinto... era um relato, né, trans, e ele disse que não tinha nunca se tocado com isso. Ele falou que aquela noite foi muito difícil dele dormir, né, lidando com aquela novidade, e pensando como seria o amanhã do dia seguinte, que ele iria ligar, né? E ele falou, aí eu liguei e falei assim, bom dia, filha, né? Que é como ela se sentia. Então, assim, fantástico. E ele, da filha que tinha já uma criança, uma neta, estava com 9 anos, ele falou que estava num local e 2 moças se beijaram. E aí, nada escandaloso, mas 2 moças se beijaram e a menina olhou para ele, né? Esperando que o avô tivesse uma reação. O que ele iria falar? E aí ele pegou e falou assim, então, minha filha, é uma manifestação do amor. Assim é que nós devemos enxergar, né? O amor se manifesta de várias maneiras. E ele falou, naquela fala, naquela fração de segundos, eu poderia estar contribuindo para ajudar a criar uma pessoa homofóbica ou uma pessoa tolerante, né? Essa é a questão, né? Nós precisamos medir, na verdade, se estivesse introjetado em nós, interiorizado, não teríamos essa preocupação, mas como ainda nós estamos interiorizando todas essas informações, nós precisamos cuidar muito para que nossas falas não sejam discriminatórias, né, para que as nossas ações não sejam discriminatórias. O Edmir, você citou a parábola do samaritano, e ela tem... Bom, todas as parábolas de Jesus têm a ver com todos os assuntos, né? Mas o socorrido, falando da diversidade, né?
O interessante da parábola é que o socorrido não se sabe, né? Se ele tinha, qual era a opção sexual, qual era a religião, qual era o país, estava nu, né? Eles identificavam as pessoas pelas vestes, né? Muito interessante essa parábola, né? Socorrer sem perguntar a quem, né? Então, Jesus dá uma aula já de diversidade. Eu, particularmente, estou muito com a mocidade também aqui em Jaú. Eu, nas conversas que tenho com a mocidade, pergunto para eles como se dá a questão com essas diferenças, as diferenças sexuais, as diferenças de comportamento, porque na minha época, nem sou tão idoso assim, mas eu vejo que na minha época era muito diferente do que é hoje, 20 e poucos anos depois. E é muito interessante, porque eu particularmente, a visão que eu tenho, pelo menos com a juventude da casa espírita que eu frequento, que eles já veem isso com olhos de plena normalidade. Talvez minha mãe, minha avó olhem de uma outra maneira, porque veio da cultura, tem tudo isso, né? Os usos, os costumes, né? As épocas, muitas vezes a gente acaba carregando isso pela vida toda, até mesmo por outras encarnações. Mas fico muito feliz quando eu vejo vocês aí que têm a experiência com a juventude. Eu particularmente vejo essa juventude olhando essa diversidade com os olhos, por exemplo, diferentes de quando eu tinha, por exemplo, a mesma idade. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Rapidinho, Renato. Eu conversando com uma pessoa que se classificava como bissexual, e eu tentando entender, né, perguntando, ela falou, olha, você tem um filho e uma filha. Eu falei, sim. Você ama os dois da mesma maneira? Eu falei, sim, claro. Você olha para o sexo deles para amá-los? Eu falei, não, claro que não. Ela falou, pois eu também não. Eu só amo pessoas. Eu amo pessoas. Né? Olha que coisa linda, né? Quando a gente está pronto para aprender, né, a gente aprende de todas as formas e lugares. Então, essa é a mensagem do Cristo. Né? Ele ama pessoas, ele não está preocupado com o corpo carnal que a pessoa está habitando nessa encarnação. Né? Nós temos que amar pessoas. E qual a coloração partidária, qual a religião, qual a orientação sexual, não importa. Renato? Mas o Gustavo falou uma coisa muito importante. Eu acho assim, embora, como eu disse anteriormente, há uma ansiedade para saber quando que essa transição planetária se complete, né? Eu acho que ela já começou. Eu acho que ela já está em andamento. A transição do expiações e provas para o regeneração já começou. O problema é que leva muito tempo, mas eu concordo que já começou. E uma das coisas que a espiritualidade nos indica que acontece num processo de transição planetária é que, semelhante ao que aconteceu em Capela, aqueles que não estão acompanhando essa transição serão colocados em planetas que estão em processos evolutivos ainda mais atrasados, para que eles façam duas coisas, para que eles se aprimorem moralmente e para que eles auxiliem a evolução desses planetas que ainda estão mais atrasados. E outro processo é a chegada de espíritos mais preparados para a transição. Esse é um processo que já está dito, né? Que vai acontecer, está acontecendo, melhor dizendo, está acontecendo. E o que o Gustavo falou agora, eu acho que é verdade. Essa geração mais nova, que está hoje na adolescência, um pouco mais, é uma geração que tem um olhar para a diversidade muito mais amplo do que nós temos, do que nossa cultura teve, do que nossa geração e a geração anterior teve. Eles são mais evoluídos nesse aspecto. Eles veem as pessoas como um ser integral. Eles veem as pessoas como
iguais. Eles não têm o preconceito tão forte como genérica, assim, de uma forma geral, falando de uma forma geral. Essa geração tem mais o olhar amplo do que tínhamos em gerações anteriores. Isso eu acho que é um fenômeno que quem trabalha com a juventude pode constatar. Eu acho que o Gustavo relata que trabalha com mocidade, o Edmir trabalha com mocidade há muito tempo e dá aula para esse público. Acho que a gente pode chegar nesse comum acordo de que estão com um olhar melhor. A diversidade para eles é uma situação muito mais resolvida do que era para a gente com a cultura, com os preceitos de moral que eram estabelecidos na sociedade. Queria dizer o seguinte, né? O nosso tempo passa muito rápido. Pegar um outro viés aqui. Pois é. Um outro viés. Ninguém vai chegar... Eu sei que as pessoas que nos ouvem, alguns são espíritas há muito tempo, outros chegaram à casa espírita até durante a pandemia e estão nos assistindo aí. No meio espírita, existe a expressão umbral, que é uma região de transição no mundo espiritual, de sofrimento, né, quando nós chegamos ao mundo espiritual. Importante dizer isso para o que eu vou contar agora. Eu costumo brincar com as pessoas da seguinte maneira: não vamos chegar a umbral e ficar nem um dia a mais, nem a menos, pela nossa orientação sexual. Nós vamos ficar pelo que nós fizemos da nossa questão, da nossa sexualidade, né? Se nós usamos mal, mas não pela nossa orientação sexual. Provavelmente ficaremos bem mais no umbral se formos preconceituosos. Então, o problema não é a orientação sexual, e sim o preconceito, né? Então, não ficaremos mais tempo em sofrimento pela orientação sexual, mas ficaremos pelo nosso preconceito. Tem um livro do Orson, né? Aliás, no início, o Renato fez o agradecimento por nós pela oportunidade de aqui estarmos, né? O Orson que nos convidou. Um livro do Orson que chama Por que Adoecemos? E eu fiz uma palestra que tem esse livro também, é homônima, e que tem esse livro como uma das bases. E uma das coisas que nos faz adoecer é justamente querer controlar tudo e todos. Então, nós queremos controlar o que o outro pensa, controlar o que o outro faz, controlar o que o outro... Não há caminho mais seguro para o enlouquecimento do que esse tipo de ação. Quando nós tentamos controlar o outro, eu brinco, eu digo que a doutrina espírita e as terapias ao longo da vida me fizeram pelo menos uma coisa muito boa. Eu aprendi a separar o que é meu, o que é do outro, né? O que me pertence e o que pertence ao outro. No momento em que a gente faz essa separação, a vida fica tão mais leve. Então, eu convido todos que nos ouvem aqui a esse exercício. Vamos nos preocupar com aquilo que nos cabe, aquilo que nós podemos transformar, que são as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tudo que diz respeito ao outro, cabe a ele. Eu posso, no máximo, influenciar pelas minhas ações, pelos meus exemplos, no máximo me cabe isso. Tem uma palestra que eu faço, chama Conflitos Existenciais, baseado num livro da Joana de Ângeles, e eu encerro com uma história que talvez vocês conheçam. Tem um um filme estrelado pelo Kevin Costner, que chama Anjos da Vida Mais Bravos que o Mar. Ele era um salva-vidas que salvava milhares de pessoas, era um ídolo mundial, né, pelo que ele já tinha feito nessa área. Todo mundo o admirava e queria fazer treinamento com ele. E também queriam saber qual era o número, quantas pessoas ele já tinha salvado na vida. Em determinado momento do filme, um dos seus aprendizes, numa discussão lá, queria saber a quantidade, e ele fala assim, 22 pessoas. Na hora que ele fala 22 pessoas, a primeira reação foi de muita frustração, porque as pessoas falavam em milhares de salvamento, e ele fala 22 pessoas. Bem frustrado, ele diz assim,
quer dizer que você só salvou 22 pessoas? Ele falou, não, eu não conto a quantidade de pessoas que eu salvei. 22 pessoas foram as que eu perdi no salvamento. E só me interessa isso, porque eu penso nelas todos os dias, porque é onde eu erro, é onde eu cometi erros importantes. E nas próximas vezes eu não quero errar aí. Então, eu listo os meus defeitos para que eu possa transformá-los. E é isso que me cabe, né? Eu preciso listar os 22 defeitos ali que é onde eu não consegui mudar, salvar. Ah, mas e o que eu faço bem? Não preciso exaltar isso. Tá ótimo, faço bem. Aquilo que eu não faço bem, eu preciso listar e mudar. É um ótimo exemplo esse, viu, Edmir? É muito bom esse filme, inclusive. É com o Ashton Kutcher também, né? Que ele faz parte do treinamento lá de salva-vidas. É muito bacana, muito bacana. Eu gosto muito de filme também. É interessante isso, porque quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos propõe a reflexão para que a gente descubra o que a gente tem para melhorar, ele não fala assim, pense nas ações boas que você fez, pense na caridade que você fez durante o dia, pense em quantas pessoas... Ele não fala nada disso, ele fala assim, que é o homem de bem, né? O capítulo do capítulo 17, o Sede Perfeitos, o item O Homem de Bem, ele propõe uma reflexão sobre o que devemos melhorar. Então ele pergunta assim, há alguém que se queixe de você hoje? Você deixou voluntariamente de ser útil a alguém hoje? Voluntariamente. Então alguém assim está passando na rua e não consegue passar por um lugar, você já foi voluntariamente falar, deixa que eu abro aqui para você, ou você viu que podia fazer isso e não fez? Voluntariamente você deixou de ser útil. A gente não está falando de fazer grandes missões como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, que você citou, como Martin Luther King, como Jesus, como Chico Xavier, como Divaldo, que ainda está aqui dando exemplo entre nós. A gente não está falando de nada disso. A gente está falando de ser útil. Dentro de casa, será que você deixou de lavar alguma louça propositadamente? Será que você deixou de passar uma vassoura? Agora que a gente está todo mundo em casa e que a gente tem que dividir mais as coisas, né? Aprendendo e reaprendendo a cada dia, será que você deixou de arrumar alguma coisa propositadamente e isso acabou ficando a cargo de outro? Isso é caridade. Isso é prática de evangelho. Vai falar, não, mas evangelho não é fazer o bem para alguém? E o que é ajudar alguém? E o que é ajudar alguém? Quando Jesus faz... Oi, pois não. Pode falar, eu vou ter que te interromper, não é pelo tempo, não, mas você tocou num ponto. Tem um conto do Humberto de Campos que mudou a minha visão sobre muitas coisas, mas especificamente sobre um tópico que você disse, que é a questão do trabalho doméstico, do lavar a louça. Eu nunca gostei. Eu faço outros trabalhos, eu gosto de cozinhar, mas a louça... E o conto chama-se O Valor do Trabalho. Uhum. É o conto, a personagem é a Cecília, uma espírita de imensa sabedoria, mas de pouquíssimo trabalho. Não ajudava a mãe, não ajudava o pai, só pensava nas esferas celestes e criticava muito a mãe pelo trabalho doméstico. Dizia que a mãe estava petrificada, que ela trabalhava tanto que ela não tinha tempo de pensar na glória celestial. E a família fazia o evangelho no lar e recebia comunicações de um espírito protetor. Bom, enfim, e a Cecília desencarna. Desencarna aquele sofrimento e ela consegue chegar na casa que ela morava. E estava lá o espírito protetor. Eliezer, o nome dele. E ela pergunta para Eliezer, pede socorro a Eliezer, e Eliezer fala, olha, eu não posso te ajudar agora, seja rápida. Ela fica ofendida, como você não tem tempo para mim? E ele fala assim, preciso auxiliar sua mãe nos serviços domésticos. Aquilo lá,
A primeira vez que eu li de novo. Auxílio espiritual para lavar louça. Auxílio espiritual para passar o pano na casa. Eu juro para nem toda vez eu lavo a louça, mas toda vez que eu lavo a louça... Você pede auxílio espiritual. E eu escuto uma palestra, eu nunca mais, não vou lavar de má vontade, né? Uhum. E é incrível como a doutrina espírita traz isso pra gente. Eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, assim, abrir um campo, muitas vezes a gente fica preso. E com a diversidade é isso também, a gente fica preso em determinados conceitos, né? Então, a gente está com o tempo aí, eu vou deixar o Edmir falar, então, tá bom? Não, é um último exemplo nessa linha, né? Quer dizer, aquilo que nós não gostamos de fazer, ou lavar louça, ou fazer a compra do supermercado, será que a gente lembra de agradecer por isso? Né? A gratidão gera tantos benefícios, né? Vamos agradecer. Tem muitas pessoas reclamando da falta de chuva, outros reclamando da pandemia, outros reclamando. Vamos agradecer. Acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar para todos. Gratidão por estar aqui com você, Gustavo, Renato, pelo convite que nos foi feito. Gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades de aprendizado. Essa é a minha mensagem final. Muito bom. Eu também agradeço muito. Acho que é muito isso mesmo. Os pequenos... A gente tem o exemplo de Marta e Maria, né? Qual dos afazeres é mais nobre? Nenhum deles é mais nobre. Todos são complementares na obra. Então, assim, estarmos fazendo aqui uma palestra para falar da doutrina espírita é tão importante como daqui a pouco eu lavar uma louça que ficou ali. E, Gustavo, eu vi uma reportagem uma vez que me fez muito bem, viu? Falam que homens que lavam a louça adoecem menos. Aí eu passei a lavar a louça, assim, com um voto de saúde física. Eu lavo a louça, falo assim, que bom, minha pressão não vai subir tanto essa semana, porque eu estou lavando louça. Então, eu não sei se foi fake news, se foi fake news implantada por esposas, mas eu acreditei, levei com fé e estou lavando louça achando que eu vou adoecer menos, tá? Então, eu fiz isso, para mim foi uma terapia boa, foi um jeito psicológico aqui de encarar a louça com mais alegria. E sabe qual que é a alegria que eu tenho hoje de lavar a louça? Ver a pia limpa. Isso é uma delícia. Quando você chega e vê a pia limpa, então, assim, essa satisfação me deixa feliz também. Então, tenho lavado louça com mais alegria. Mas não foi sempre assim, viu, Gustavo? Eu já tive momentos em que aquilo era um martírio e hoje... já tem gente falando aqui, vou falar para o meu esposo lavar mais louça. Fala isso, fala que ele vai adoecer menos. Se ele tiver menos, passando meio mal, fala assim, vai lá lavar uma loucinha que você fica melhor, tá bom? Então, eu não vi toda. Eu não vi se tem. Ô, Gustavo, eu não vi se tinha questão no chat. Enfim, se tinha, eu não respondi nada aí, tá? Olha só, e quem tá falando isso, eu vi a mensagem antes de ver a pessoa. É a Gracinda, uma amiga querida aqui de Bauru, a mulher do Tiago, os pais do Pedro. Um beijo para vocês, que alegria ver vocês aqui assistindo. Então, Gracinda, fala para o Tiago lavar mais louça que ele vai ficar melhor, tá bom? Um beijo para vocês. Então, a minha mensagem final também, para a gente já encerrando, é que a gente faça toda essa reflexão de olhar para dentro de nós de uma forma reparadora, de uma forma de consciência, que a gente, quando for eliminando as pequenas coisinhas que ainda estão dentro de nós, a gente vai suavizar esse olhar, a gente vai ganhar mais tolerância, mais compreensão, mais empatia, que é um exercício incrível da gente fazer, de colocar-se no lugar do outro, de entender o sofrimento do outro. E tudo isso a gente só consegue fazer quando a gente processar essa alteração dentro de nós. Você citou Humberto de Campos, Gustavo, tem o livro
espetacular dele, o Boa Nova, que nos traz capítulos incríveis. E um dos primeiros lá, chama Primeiras Peregrinações, foi quando Jesus chegou a Jerusalém, está à beira do Templo de Jerusalém, que chega Hanã e fala para ele: que fazes aqui, Galileu? Ele fala: venho implantar o reino de Deus. E ele fala: e tu sabes o que é o reino de Deus? Ele falou: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. É esse o desejo do Mestre para nós. É a implantação da obra divina nos nossos corações. Esse é o nosso desafio. Quando isso acontecer, nós não teremos mais um assunto, por exemplo, como diversidade. Isso vai estar dentro de nós com um olhar de amor para todos. E é essa vontade que eu tenho. Só uma última fala. Primeiro, parabenizar a fala do Renato aí também. E só uma questão, quando ele diz da transição que já está acontecendo, bom, Kardec disse que estava acontecendo na época já da codificação, sim. Mas essa sua última fala, acho que arremata a fala anterior, porque ao fazer essa transição individualmente, nós vamos para o mundo de regeneração, porque não é o mundo externo que importa. Uhum. Nós temos pessoas hoje vivendo já no mundo de regeneração, pessoas que estão em paz consigo e outras que ainda estão vivendo o seu inferno pessoal. Então, a transformação é dialética. A sociedade se transforma, nós nos transformamos, é um processo dialético, mas o que nos cabe é a nossa transformação pessoal. Gustavo, você nos deu uma tranquilidade para o bate-papo aqui, eu tenho certeza que o Renato também está muito grato aí pela sua condição. Muito bom, obrigado. Obrigado, Edmir, também pelas palavras, pelas contribuições maravilhosas. Gustavo, pela condução, pelas contribuições também. Obrigado pelo convite. Orson, um abração, está acompanhando a gente aqui, está mandando abraço para a gente. Um abraço a todos que estão assistindo. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigado a todos. Gente, estamos aqui há 1h30 quase, né? Como falar de espiritismo é bom, né? É um grande prazer mesmo. Foi um enorme prazer estar aqui novamente com o Renato, né? Que sempre... o Renato tem esse dom de emocionar a gente no final, né? Ele tem esse dom, né? Lá no Verdade e Luz, ele sempre encerra a palestra com esse tom de emoção. Um grande prazer conhecer o Edmir aqui virtualmente hoje, uma grande honra estar com vocês, aprendi muito, agradeço o voto de confiança que o Orson deu, que o pessoal da organização do evento deu para mim, deu para vocês, e agradeço também a confiança de vocês, né, que me permitiram aí fazer essa mediação. A gente encerra por aqui, porque está no limite, e que todos nós consigamos ser homens de bem, né? Que todos nós consigamos edificar o reino de Deus dentro dos nossos corações, e viva a diversidade, né? A diversidade é ótima. O que seria de nós se fôssemos todos iguais, né? Viva a diversidade, vamos nos divertir com a diversidade, vamos aproveitar a diversidade e aprender com todas as diferenças que nós temos. Gente, foi um grande prazer, eu vou rodar a vinheta aqui para o final. Um grande abraço para todos. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.